Autocura com apometria de ancoragem. 8º dia. Dentro deste processo de autocura que nós estamos realizando, é de suma importância que, além das nossas questões emocionais, nós nos conheçamos e entendamos as nossas partes. Nós temos personalidades, que nós vamos falar no próximo vídeo, e nós temos uma parte muito importante que a gente geralmente, que essa parte nossa nos engana quando a gente não está centrado no nosso eu verdadeiro, que se chama ego. Eu não vou falar aqui das definições psicanalíticas, psicológicas. Eu vou falar da abordagem que nós damos dentro do autoconhecimento e dentro da apometria de ancoragem. O ego seria aquela parte nossa, o nosso soldado, aquela parte nossa que cuida da nossa sobrevivência. O ego, ele não é bom e nem mal, é uma parte importante, fundamental nossa. E ele se cria, ele começa a se manifestar quando nasce uma criança. Quando uma criança nasce, ela não está focada nela, ela está focada na mãe, ela está focada no alimento, ela está focada nos outros. E conforme a informação que vem de fora, essa criança vai formatando, acreditando naquilo que os outros estão transferindo a ela. Se ela é bem cuidada, se ela é elogiada, a criança cresce com um ego positivo, ela acredita que consegue, ela acredita que pode. Agora, se for o contrário, se a criança é desvalorizada, é desqualificada, não recebe amor, não recebe carinho, ela acredita naquilo que estão fornecendo a ela, que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não merece. Então, o ego, ele é formatado algo de fora para dentro. Só que a gente encampa este ego, a gente aceita essa informação que vem de fora, porque nós somos criança quando ele começa a se criar, tá? Então ele é criado baseado na opinião de fora, ou seja, a opinião da mãe, a opinião do pai, a opinião dos outros sobre nós mesmos, tá? Por isso que eu coloco ali que ele é o falso centro, ele é o falso eu. Então, este ego se forma com as suas características e a função dele, no decorrer da nossa vida, é nos poupar do sofrimento. Então, tudo aquilo que essa parte nossa entende que é sofrida, que vai nos trazer prejuízo, que vai nos trazer sofrimento, ele bloqueia. Ele bloqueia da seguinte forma, ele joga para o inconsciente ou ele sabota. Tipo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu acredito que a vida é só o mundo material, que é só o que existe, o que eu posso tocar e apalpar, se me vem uma informação para participar de algo espiritual, ou olhar de um olhar mais espiritual, o meu ego, que acredita que a vida é somente o que os olhos veem e que os sentidos tocam, ele vai bloquear, ele vai dizer, opa, isso é bobagem. Então ele está executando a função dele, a qual ele veio. Entretanto, não é o ego que manda na nossa vida, é o nosso eu divino, é o nosso eu verdadeiro. O ego é o nosso eu falso, vamos dizer assim. O nosso eu verdadeiro tem a ver com a nossa essência, com a nossa verdade interna, com aquilo que a gente trouxe de outras existências. Uma missão, com o que a gente veio fazer aqui, com a aceitação das nossas características. O ego não, o ego está preocupado com o fora. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Então, no decorrer das nossas vidas, a gente desencarna e ficam alguns fragmentos de ego negativo. O que é o ego negativo? É o ego que sabota, é o ego que não acredita em nada, é o ego que bloqueia, é o ego que quer nos poupar de nos mostrar como nós somos realmente, as nossas debilidades. Então ele cria um falso eu. Por exemplo, se eu tenho um complexo de inferioridade muito grande, o ego, para eu sobreviver e para ninguém descobrir a minha fraqueza, ele vai criar um eu super orgulhoso, um eu gigantesco, que não é o eu real, é um eu criado pelo ego para não mostrar as minhas deficiências. Então é importante que a gente conheça o nosso ego,
que se observe. E como é que a gente vai conhecer somente se observando? Tentando mostrar para esse ego que ele não precisa ter medo, que existe muitas coisas que ele não conhece e que eu gostaria, no caso, né, uma autocura, que o meu eu verdadeiro tomasse as rédeas da minha vida, mas que o ego, com toda a sua força, auxiliasse, que eu tivesse o comandante, que é o meu eu interno, eu verdadeiro, eu superior, e o meu soldado, que seria aquele que vai executar as ordens do meu eu superior, seria o meu ego. Aí é diferente, aí o ego não sabota, aí o ego traz força, porque ele está alinhado com esta minha consciência superior, que é o meu eu superior. Então isso é fundamental, tá? Então o ego, ele é considerado as nossas máscaras que a gente cria, quando ele está negativado, tá? São partes que a gente cria, por exemplo, existe a função mãe, existe a função mulher, existe a função irmã, existe a função amiga, existe a função namorada. Existem várias funções, várias máscaras, papéis que a gente executa durante a nossa jornada e que são todos necessários. Só que nenhum deles reflete quem eu sou verdadeiramente. Seria basicamente isso. A função do ego, então, é essa. É executar as ordens da nossa alma, quando ele está curado. Então, nós vamos nos observar para tentar modificar qualquer tipo de conduta deste ego que não esteja adequada a isso. A gente deixa, então, nas nossas realidades paralelas, muitos fragmentos deste ego, desses egos que a gente vivenciou, desses papéis que a gente vivenciou. E apometricamente a gente trabalha da seguinte forma: após fazer todos os passos anteriores, que vocês já tomaram conhecimento, nós vamos rastreando equipes de luz e de amor, rastreando todos os fragmentos de ego negativo desta vida, vidas paralelas, vidas simultâneas, em todas as linhas de tempo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos dissociando e despolarizando agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.